Hoje a gente vai conversar sobre a Matrix, o sistema, a manipulação, aquilo que venda aos nossos olhos, aquilo que não nos deixa perceber a realidade verdadeira. Antes que tu venha argumentar, mas tudo é relativo, mas não sei o que. Não, a realidade verdadeira existe. Basta que a gente a perceba. No entanto, através de narrativas, de certas informações, de vieses para falar com o público, a mídia, o mainstream, o sistema como um todo vai nos cegando. Lembre-se, a sociedade, como ela é moldada, é sempre através de histórias. Alguém conta uma história que significa algo e os outros interpretam aquele algo como absoluto. Vou te dar um exemplo: dinheiro, papel. Naturalmente, qual é o poder de um papel te fazer tremer de medo? Deixa eu pegar um papelzinho aqui, ó. Esse papel aqui, ó. Fica com medo, fica com medo. Eu vou tirar esse papel de ti, hein? Eu vou tirar esse papel de ti, hein? Agora, os sujeitos ameaçam através de um processo. Olha, eu vou te tirar 80 mil reais. E tu, meu Deus, eu vou perder esse papelzinho aqui. Ai. Entende? Contou-se uma história. O dinheiro tem o valor X, ele proporciona Y, Z, tal. E as pessoas ligaram-se emocionalmente ao dinheiro, fazendo com que, na imaginação popular, o dinheiro se tornasse realidade. O que não é ruim. Eu gosto muito de uma moeda de troca, tá? Eu acho melhor, né, a gente fazer trocas mediante uma moeda e que o dinheiro signifique algo na cabeça das pessoas do que o sal, do que conchas, que muito tempo foram as moedas de troca, ok? Certas histórias são positivas, elevam a humanidade para cima. No entanto, outras historinhas são perigosas. Vou dar o exemplo do faraó. Falou-se lá no Egito antigo que o faraó era a representação do Deus vivo, infalível, portanto ninguém poderia fazer uma calúnia contra o faraó, ficar bravo contra o faraó. Algumas gerações se passaram e todo mundo respeitava o faraó como se ele fosse um deus na terra. Passou-se algum tempo e alguém questionou: peraí, aquele cara lá não é só um cara? E aí começou a circular uma história dentro dessa sociedade de que o faraó era só um cara. Claro que seria um contrassenso quando todo mundo pensa, o faraó é a representação de Deus. Aí vem alguma outra história em paralelo, peraí, é só um cara. Começa-se algumas brigas. Alguns querem dizer, não, eu tenho certeza, o faraó é o Deus do infalível. Os outros, não, pera lá, eu acho que ele é só um ser humano igual a todos nós. E aí, no final das contas, o que vai modelar o rumo dessa sociedade é a qualidade das historinhas que são contadas para cada um dos seres. Quanto mais toda uma sociedade aderir certo conjunto de historinhas, mais propícia a seguir para um lado ou para outro lado, se é que me entende. Agora, vejamos o Brasil, em que condição se encontra. Uma sociedade que reclama muito. Sejamos honestos aqui, o brasileiro reclama demais. Uma sociedade que crê que certas coisas são direitos e não deveres, e que a gente tem mais direitos do que deveres. Uma sociedade que crê fielmente que dinheiro é fruto de um trabalho monstruoso que tu tem que fazer dia após dia, e que patrões são terríveis, e que o que nos salva é o pra gente ir no baile. O que uma sociedade assim, com essas historinhas na cabeça de que o fim de que é legal, a sexta-feira que é legal, o happy hour que é legal, pode produzir em termos culturais, em termos filosóficos, em termos antropológicos, em termos sociológicos, em termos musicais? Bom, não é de se espantar que, ao se olhar para trás, a gente via muito mais qualidade nos trabalhos do que hoje em dia nos é apresentado. Veja bem, o pináculo da música acontece com os músicos clássicos, aqueles dos pianos, etc. Aquilo exigia um talento para os sujeitos tocarem música que era
fenomenal. Hoje em dia existe autotune, a pessoa não precisa nem ter uma voz boa para cantar. Hoje em dia existem batidas programadas. Tu não precisa nem ter o trabalho da criatividade de inventar um ritmo harmônico. É só assim, ó. Pá, 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 pá. Daí todo mundo coloca a mesma exata coisinha. Bom, então não é de se espantar que, ao invés de 220 milhões de habitantes produzirem uma quantidade monstruosa de gênios, tem feito o processo contrário, supressão dos gênios. Agora, os gênios, as pessoas inteligentes, têm que se adequar na média ou abaixo da média. Por quê? Porque isso é o normal, é o legal é ser abaixo da média. Como diabos uma sociedade chega a este nível? Os antropólogos do futuro, os sociólogos do futuro vão olhar para isso e vão dizer, mas que absurdo, olha. Assim como a gente olha para o passado e vê algumas coisas e acha absurdas, e fica pensando, o que esse povo tinha na cabeça? Os cientistas do futuro vão olhar para nossa sociedade e vão dizer exatamente isso, tá? Agora, eu quero que tu pense um pouco. Antigamente, para mudar toda uma sociedade, era necessário criar uma narrativa, bater em cima dessa narrativa até vir a próxima geração e essa próxima geração crescer ouvindo aquilo. No caso de acreditar que o faraó era a representação de Deus. Os primeiros sujeitos que ouviram isso provavelmente ficaram, talvez alguns aderiram, alguns não. No entanto, aqueles sujeitos que cresceram ouvindo o faraó é a representação de Deus, o faraó é a representação de Deus, o que acontece? Naturalmente viu o faraó, nossa, já se curam, entendeu? Só que assim, era uma narrativa que era espalhada de forma devagar, dependia do contato social entre as pessoas, da fofoca, o quanto as pessoas confiavam umas nas outras. Se tinha uma pessoa muito idiota, tu não daria credibilidade. Não existia internet, não existiam outras formas de conhecer o mundo além da conversa com outros seres humanos, o diálogo, lembra? Então, para espalhar uma narrativa era muito devagar, demorava anos até um povo se rebelar contra o sistema, porque tinha que passar a historinha de um para outro, o outro acreditar, o outro dar credibilidade, todo mundo entender, olha, temos que agir junto para nos livrar das amarras opressivas, etc, etc. Hoje, para te passar uma historinha para 1, 2, 3, 10, 200 milhões de habitantes, é assim. Através da televisão, por exemplo, tu passa 300 histórias diferentes. Aonde eu quero chegar com isso? Tu acha que aquela caterva de artistas que se juntou para finalidades políticas, tu acha que aquilo é um acaso? Tu acha que aqueles seres são os mais inteligentes quando todos os intelectuais divergem em pontos? Pega os 10 intelectuais mais incríveis do mundo, coloca eles em uma sala. Eles não vão concordar sobre uma única questão. Eles vão concordar sobre certas questões como foram levantadas, mas vão discordar das respostas. Em outros momentos vão discordar da pergunta, mas concordar com as respostas, e aí tem que reformular as perguntas. Então, pega os 10 homens mais geniais do mundo. Eles vão divergir sobre o que é tempo, sobre se a relatividade geral é a certa, ou a mecânica quântica é a certa, ou algo intermédio, sobre se é a esquerda ou a direita que está correta em termos políticos, se há um revisionismo histórico em relação a certos períodos ou não. Então, religião, teologia, todos os 10 homens mais inteligentes do planeta vão divergir sobre diversas áreas, sobre quase tudo. E aí tu vê uma classe inteira com a mesma opinião. Tu acha que isso é natural? Tu acha que todos aqueles artistas, marqueteiros pensam igual, ou que eles fazem parte de um sistema ao qual eles devem e têm a obrigação de obedecer, senão eles vão perder aquele negocinho que dá medo nas pessoas? Porque assim, a inteligência humana me diz que as pessoas divergem, o natural é divergir. Portanto,
Agora vamos a um segundo ponto aqui. O que tu acha que vem acontecendo com filmes, séries, programas de televisão, humoristas que produzem conteúdo gratuito, onde ao invés de tu se divertir, tu é doutrinado? Eu não tô brincando quando eu digo que no sistema o papel do entretenimento é a manipulação da Matrix. O sujeito, quanto mais feliz estiver com suas condições, menos vai buscar conhecimento. O sujeito, quanto mais feliz, menos vai buscar progressão na vida. Veja bem, isso aqui é básico da humanidade. Se o cara tá gordinho, não tá muito atraente para as meninas, mas se sente muito feliz comendo muito, ele vai se dar o trabalho ou não de mudar sua aparência? Não, porque o valor dele é o sabor. Ele quer comer besteiras, batata frita, x, hambúrguer, etc, etc. Agora, o sujeito tá meio gordinho, não tá tão atraente para as meninas, mas o valor dele é ter um relacionamento legal. E ele não se importa muito em fechar a boca. Esse sujeito vai iniciar uma academia e vai conseguir mudar? Óbvio que vai, porque os valores dele são valores de atratividade em relação a parceiras, tá? Portanto, para te mudar alguém, tu deve mudar os valores desses sujeitos. Aqueles sujeitos que são muito felizes, que se aceitam muito, são os sujeitos que não buscam mudanças, certo? Agora, qual é o papel do entretenimento? Te deixar feliz. Tu vai rir, tu vai se sentir no paraíso, vai ser liberado hormônios dentro da tua cabeça. Não vai te fazer pensar em o quão burro tu é, em o quanto enganado tu pode estar sendo. Então, o que acontece? Os seres humanos que têm acesso a mais entretenimento têm menos acesso a questionamentos mentais. Os sujeitos com mais entretenimento não investigam a realidade. Afinal de contas, para que eu vou levantar um conjunto de questões e dar um conjunto de respostas se eu posso assistir um stand-up, se eu posso assistir filmes, se eu posso assistir séries? E o que acontece? Lembra que Napoleão Hill diz no livro Mais Esperto que o Diabo: tudo aquilo que você não usar será tirado de você. Que eu até dou um exemplo. Se tu faz academia e tu para de fazer academia, parou de utilizar os teus músculos, tu perde eles. O mesmo serve para tua inteligência. Quando tu não utiliza o lado racional, tu perde ele. Se tu não exerce o teu autocontrole emocional, tu perde ele. Tudo aquilo que tu não utiliza, tu vai perder. Agora imagina um sujeito que passa 8 horas na frente da televisão, não utiliza o poder criativo dele, porque ele só tá vendo cenas ali, não tá criando nada mentalmente, não utiliza o poder de racionalização que ele tem, que é observar cenários, montar planos, etc. O que no longo prazo vai acontecer com esse sujeito? Ele vai confundir o que ele assiste nas telas com a realidade. Passou na tela, realidade. Passou na tela, realidade. No longo prazo, eu não preciso nem te dizer que isso culmina em sujeitos que nasceram em frente à tela, acreditando que a tela é a realidade. É a mesma coisa que o farol, oh que bonito o farol, a representação de Deus, etc, etc. Porque o sujeito, os pais do sujeito acreditam, passou na televisão, realidade. Passou em tal lugar, realidade. Aí o sujeito já cresce, passou em tal lugar, realidade, passou em tal lugar, realidade. Doutrinado. E de forma muito mais fácil, porque a mídia tá no meio, a mídia transmite informações tanto para cima quanto para baixo. Os sujeitos inteligentes ouvem as notícias, os sujeitos burros ouvem a notícia. Há uma espécie de veneração quanto a manter-se atualizado, que na verdade mais é manter-se desatualizado. Vou te dar um exemplo, para mim, sobre o que é manter-se atualizado, que difere muito do que é para o público geral manter-se atualizado. O sujeito comum, médio, acha que manter-se atualizado é
assistir, ou ver, ou consumir, digerir notícias que de hoje para amanhã já perdem o seu valor. Hoje, o golpe, essa coisa terrível, é a coisa mais importante. Amanhã, nossa, que bonito, outro presidente trocou. Amanhã, nossa, que desastre, que economia. Daí, no outro dia, nossa, esquece tudo do passado, agora o ovo é terrível, não sei o que, tá? Isso pro ser humano comum é manter-se atualizado. Para mim, manter-se atualizado significa saber das discussões ao longo dos séculos, saber o que Platão disse, porque o Platão é relevante há 2000 anos e vai continuar sendo daqui a 8000 anos. Para mim, manter-se atualizado é pegar as informações que não morreram e não podem morrer, pois são verdade, e entender e compreender. Não a notícia do dia não tem valor algum para quem está buscando a verdade. No máximo, a notícia do dia pode se enquadrar em um outro aspecto geopolítico da realidade, que é só um recorte de algo muito maior. Quanto por cento a política representa no nosso dia a dia? Muito pouco, tá? Muito pouco. No entanto, é claro, é evidente que a política pervade todas as áreas da nossa vida e alguns sujeitos com aspectos ideológicos vão escrever livros, alguns vão tomar decisões, etc, etc. Mas, no entanto, assim, a tua consciência, a tua investigação da realidade, quanto a política impacta? Muito pouco. Se eu perguntasse para vocês quais são os valores de vocês, em primeiro lugar, alguns vão dizer Deus, outros vão dizer dinheiro, outros vão dizer prazer, outros vão dizer felicidade. Não importa, tu faz uma lista de 10 itens. A política provavelmente não aparece nesses 10 itens. A não ser que esteja em ano eleitoral, que aí todo mundo brigando porque tem o candidato perfeito e aí todo mundo vai votar no errado, etc, etc. Mas de 4 em 4 anos, pra mim, isso é uma programação de 4 em 4 anos, o debate de ideias de pessoas que nunca debateram ideias. De 4 em 4 anos, o sujeito que nunca falou sobre política, nunca pesquisou sobre política, nunca leu sobre política, de repente torna-se um especialista em política para vir debater com sujeitos que efetivamente estudam sobre o assunto. Portanto, me parece mais algo programado. É até hilário olhando de fora, saber que a cada 4 anos todo mundo briga com todo mundo, aí entra um presidente que mais ou menos entre 40% e 60% é ou aprovado ou rejeitado, e aí 40% dessas pessoas acham maravilhoso o presidente e 60% não. Mas é bem engraçado que todo presidente nunca consegue ter uma unanimidade, sempre é 40%, 50% feliz, 40%, 50% triste em relação ao governo. Então é bem engraçado ver que a história se repete sempre, cada 4 anos, cada 8 anos, cada 10 anos, dia após dia, para um observador arguto, vendo fato atrás de fato, vai lá e estuda assim. Eu sei que a ditadura militar não é algo bonitinho nem nada, mas se tu pegar até os presidentes da ditadura militar, alguns tinham 40, 50% de aprovação, outros tinham 40, 50% de reprovação, etc, etc, entendeu? Bom, qual é o papel fundamental do entretenimento em relação à Matrix? É manter os sujeitos escravos. Os sujeitos que não estão procurando mais informações, fazendo um arcabouço teórico, mental, imaginário, vão se aceitar do jeito que são e, portanto, serão menos capazes de realizações do que um Albert Einstein, do que um Nikola Tesla, do que qualquer bom retórico, etc, etc. Imagina, 220 milhões de habitantes. Isso é o potencial de 220 milhões de Albert Einsteins. Não é brincadeira. Cada um no seu imaginário não pode ser detido. Cada um tem um poder enorme de mudar toda a estrutura da realidade. Isso não é brincadeira, isso não é eufemismo, isso não é uma alegoria que eu estou inventando. Não!
De vez em quando chega um sujeito imponente o suficiente para enfrentar o sistema ou contar boas histórias sobre como devemos viver e muda a humanidade totalmente de rumo. Ah, é tudo guerra, vamos brigar com todo mundo. Chega alguém que fala sobre paz e endireita toda a população para um outro caminho. Entende? Portanto, 220 milhões de habitantes igual a 220 milhões de Albert Einstein em potencial. Ah, Thiago, mas o governo tem que ajudar isso, as pessoas precisam de uma ajuda, mas nem todo mundo tem potencial. Observa que esse discurso sempre vem de alguém que tem muito potencial e tá dizendo pra ti que tu não tem potencial. Existe um rapper que ele vai lá e canta, né, o seguinte: não, porque eles te falam de mérito, eles te falam de autodisciplina e na verdade fica de fora a cor da pessoa, se ela é branca ou preta, e se é homem ou mulher, e se tem uma orientação sexual X ou Y. E aí esse rapper, que faz muito sucesso no final das contas, tá dizendo o seguinte: não, tu não tem potencial para cuidar da tua própria vida. Os outros precisam te ajudar. Enquanto que eu sou um rapper tão incrível que eu estou acima da humanidade. Eu não preciso nem de ajuda. O mesmo vale para o discurso de um certo presidente que passou a vida inteira dizendo: o Estado tem que ajudar o mais necessitado, o Estado tem que ajudar o pobre. Lembra? Historinhas moldam a realidade universal dentro da mente de cada um, tá? O Estado tem que ajudar, o Estado serve para isso, o Estado tem que mandar. Tu vai lá ver a biografia do sujeito. O Estado nunca ajudou esse sujeito. Um dos sujeitos mais articulados da política, com mais poder, com extensões de poderio que beiram ao seguinte: cometer crimes e sair completamente impune. Não vou citar nomes, mas o sujeito bate na tecla: o Estado tem que ajudar o necessitado, o Estado tem que ajudar o burro, o Estado tem que isso, o Estado tem que aquilo. Porque ele é o Estado. Porque na vez dele, quando ele nasceu, ele nunca foi ajudado por o Estado. Como é que pode? Se o Estado fosse algo tão bom, não teria atrapalhado a vida dele ao invés de ajudar. Entendeu? O que eu quero te dizer com tudo isso é que sempre que um político ou alguém muito articulado socialmente diz que algo é a solução, provavelmente não é. Provavelmente não é. As únicas soluções boas que eu conheço para qualquer problema são persistência, leitura e bons amigos. Fugiu disso é promessa. Ah, a empresa X vai te ajudar, a empresa X é a salvação? Provavelmente não é. Ah, o Estado é a salvação? Provavelmente não é. A ideologia é a salvação? Provavelmente não é. Portanto, cuidado quando alguém bate muito em uma tecla. Agora, na educação humanista, eles dizem: tu tem que prestar muita atenção nas tuas emoções. As tuas emoções é o que contam, o que tu sente é o que é verdade. Historinhas sendo colocadas na cabeça. O que acontece a partir disso? Ah, se o que eu sinto é a verdade, e eu me sinto muito bem assistindo entretenimento, e eles até me dão entretenimento de graça, portanto, é isso que eu quero fazer, assistir entretenimento. Olha que coisa retrógrada trabalhar. Olha que coisa retrógrada ler livros e se esforçar para aumentar a complexidade mental. Olha que coisa retrógrada valores morais, bases sólidas para construir um império, para construir a própria vida. Olha que coisa retrógrada. Mas as emoções que são efêmeras, que passam em 2 minutos, aí tem que dar valor, aí tem que prestar atenção, aí tem que fazer justamente aquilo que dá mais felicidade. Será que eu tô errado? Será que eu tô certo? O que tu acha disso? Por que essas estratégias são implantadas para te dizer: não, tu tem que seguir só as tuas emoções, não, tu tem que observar, tu tem que escutar muito entretenimento, não, tu tem que assistir o filme X ou Y, tu tem que escutar um influenciador tal e tal. Por que isso é feito? Vamos levantar essa questão.
É porque se o sistema revelasse sua face verdadeira, que é eu quero tu pobre, eu quero tu ferrado, eu quero que tu e as mulheres não se entendam, eu quero que tu olhe pra si mesmo e sinta vergonha, tu aceitaria esse tipo de coisa? Não. No entanto, quando alguém te diz, vem cá, olha, vai te dar felicidade assistir isso, vai te deixar meio cansado ler um livro, vai te dar felicidade comer isso, hein? Esses maromba assim ficam bonitos. Olha que coisa feia, né? É broxa? Ó, o cara é forte. Não come ninguém, entendeu? Porque o sistema fica colocando esse tipo de ideias na cabeça das pessoas? Porque isso revelaria a face verdadeira do sistema, que é, eu quero tu fraco, emocionalmente, de criatividade, eu não quero que tu tenha um raciocínio lógico, eu não quero que a tua visão seja arguta em relação aos problemas. O dia que todo mundo empreender, o dia que todo mundo começar a ser mais autônomo, esquece o Estado. Não existe o Estado. O Estado ele serve para roubar o dinheiro de alguns, colocar na conta dos políticos, roubar o meu dinheiro, roubar o teu dinheiro, fazer muito poucas mudanças, quase imperceptíveis, que um empresário sozinho daria conta de fazer. Vou te dar um exemplo. O Elon Musk comprou o Twitter. Foi lá. Tava todo mundo numa briga desgraçada, dizendo, não, mas isso é fake news, mas isso não é. Implantou um sistema onde todos podem cooperar com a verdade. O que aconteceu? Um sujeito sozinho elevou toda a régua de como verificar informações. Já os governos com pautas ideológicas fazem o seguinte: não, agora nas redes sociais, ao invés da gente ter pessoas que podem contribuir com a verdade, a gente vai ter uma ONG ou uma organização que é completamente ideológica, enviesada ideologicamente, para conferir se isso é fake news ou não. Meus caros, se vocês tivessem aprendido o que é jornalismo, nenhuma notícia poderia ir ao ar, porque omite certas coisas, porque vai com dados errados pro ar, porque tem algumas previsões ou alguns argumentos que não são fatos, mas sim algo que possivelmente aconteceu, tá? O jornalismo em uma escala menor seria o que a história é em uma escala maior. O jornalismo seria, vamos investigar um pouco sobre esse fato, só um pouco, cria um texto sobre esse fato e vai embora. A história já seria, vamos pegar um fato, vamos examiná-lo até o âmago para descobrir a realidade, a verdade daquele fato. Portanto, quando um jornalista faz um texto, ele deixa N perspectivas de fora, N fatos sobre aquele fato recortado de fora. Então, o que acontece? Se tu disser é proibido fake news, passar informação fake, tem que fechar todos os mecanismos da indústria da notícia. Fecha canal de televisão, fecha tudo. Eu, até hoje, nunca achei nenhuma informação dos grandes veículos de comunicação que não estivesse com algum equívoco, que não estivesse com informação faltando, quando não era o oposto do que aquilo que o jornalista dizia. Agora, imagina uma sociedade em que vários sujeitos são jornalistas autônomos e podem fazer uma pesquisa mais abrangente sobre as coisas. Seria uma sociedade com muito mais clareza factual, com muito mais pessoas autênticas dando notícias e com muito mais precisão de fatos. Agora, a indústria da notícia, que é produzir, difamar, enviesar ideologicamente, o que faz? Fake news em massa. E eu não tô brincando. Isso tu pode. Vai atrás, pega uma notícia que tu acha que é verdadeira. Pega uma notícia, pesquisa.
Eu juro, em menos de 3 links lendo sobre aquela notícia, tu vai encontrar alguma incoerência, algum dado que não bate, alguma divergência. Mas aí já difamou alguém para metade do Brasil, entende? Mas Thiago, não existe nenhum motivo para essas organizações, essas indicações serem ideologicamente enviesadas. Existe, meu querido, chama-se controle informacional. É uma tática soviética muito antiga e nas 48 leis do poder também é registrado, porque nas 48 leis do poder há uma lei que diz: controle as cartas, quem dá as opções é você. Se eu disser para ti, pense em X ou Y, tu nunca vai ver o A, o B, o C, o D, o E, o F. Tu vai ter que escolher entre o X e o Y, porque são as únicas coisas visíveis a ti. No entanto, essas são as únicas coisas visíveis possivelmente? É claro que não. Basta investigar a realidade, basta que tu levante certas questões e dê certas respostas que tu vai ver. Espera aí, mas o sistema tá cheio de falhas, mas o estilo de vida pode ser muito melhor que isso, mas a nossa competência pode aumentar a graus estratosféricos. Portanto, eu não preciso escolher entre uma coisa e outra, entre uma opção e outra. Eu posso simplesmente dar respostas que não existem e que são melhores que essas respostas que o sistema me dá. Ao invés da minha diversão ser os filmes, pode ser a academia. Ao invés de eu seguir uma educação humanista que é os meus sentimentos que contam, eu posso olhar para mim mesmo e dizer: eu vou me moldar um estoico. E aí eu vou escolhendo entre as melhores opções possíveis para a minha vida, para a minha sobrevivência, para a minha competência mental. Então, neste molde que eu apresento de autonomia, que tu vai prestar mais atenção na racionalidade, o Estado passa a ser apenas um aparato secundário. O importante é a tua mente, as questões que tu vai levantar, aquilo que é interessante que tu faça. Lembra, Platão dizia: verdade conhecida é verdade obedecida. Não devemos brigar com os fatos, mas fazê-los escravos nossos para que nós tenhamos uma vida melhor. Se a ciência comprova fazer exercício físico é algo bom, eu não preciso brigar com ela. Eu não preciso nem ao menos dizer: ah, mas a minha opinião é que não é. É comprovado por X e Y. É comprovado na realidade que se observa na nossa frente. Então, não tem discussão qualquer. Entende? Nós devemos obedecer à verdade e não obedecer ao sistema. E a verdade mesmo, é que se há um grupo de sujeitos querendo mandar nos nossos cérebros, é porque aqui contém ouro. Se há um grupo de sujeitos dizendo: assista filmes, eu vou te dar filmes de graça, assista esse programa aqui de televisão que eu vou te dar de graça, é porque é pra te não parar pra pensar em nada que esteja fora do que eles estão te dizendo. O dia que tu desligar a televisão, o dia que tu desligar certos aparelhos e começar a pensar, começa o que aconteceu lá na Grécia Antiga. População pequenérrima, 300 gênios ao mesmo tempo, simultaneamente. Acontece também o que aconteceu no século XX. 300 físicos de alto calibre ao mesmo tempo. Agora eu não me lembro se foi século XX ou século XIX, em que Albert Einstein, Max Planck, Erwin Schrödinger, tava todo mundo vivo ao mesmo tempo, simultaneamente. Entende? Mas eram sujeitos que colocavam sua cabecinha pra pensar, tá? Agora eu te pergunto, existe algum nexo, alguma razão, algo que a gente pode dizer: não, isso aqui é positivo, quanto a certos sujeitos que não trabalham
regulamentarem o trabalho daqueles que trabalham? Vamos observar a realidade mesmo. Existe algum nexo em eu que não faço as coisas olhar para ti e dizer, não, mas o teu trabalho tem que ser de tal forma? Porque é isso que acontece em um sistema como o nosso. Sujeitos que trabalham dependem da aprovação daqueles que não trabalham. Sujeitos que pesquisam e têm inteligência dependem daqueles que não pesquisam e talvez não tenham inteligência para divulgarem suas informações. Sujeitos inteligentíssimos dependem dos burros escolhidos pelo povo para seu trabalho. Eu quero que tu pense e racionalize e, se puder, defender a tese de que aqueles que não trabalham devem sim regulamentar as profissões dos outros. Eu quero que, se tu consiga defender isso, mantenha essa postura. Na minha mente, não existe nada no universo que justifique um ser que não se dá o trabalho de investigar a realidade, a razão, a inteligência, decidir o que é razão, o que é inteligência, o que é trabalho de verdade, tá? Portanto, certas ideologias de certos governos, certos movimentos de massa, para mim, são trabalho de supressão da civilização, da sociedade em que a gente se encontra. Ah, tu tem uma teoria X porque tu investigou muito, mas não é o que é popular nos jornais, então, portanto, tu tá completamente errado. Opiniões tornaram-se voto popular. Anote isso que eu vou te falar, tá? Opiniões tornaram-se voto popular. O que é o mais sábio? É o que a maioria tá dizendo. O que é a melhor música? Não é a do músico mais talentoso, do melhor pianista, do melhor violinista. É a música que tá todo mundo ouvindo. Só que tem um problema nisso. Se a opinião intelectual mais importante é daquele que é mais assistido ou mais ouvido, a Mia Khalifa seria o maior intelectual do universo. Tem mais público, não tem? É mais popular, não tem? Não é? Então a gente chega a essa conclusão. Ou a gente quer racionalidade pura, a gente quer investigação, pessoas autônomas, ou a gente quer o mais popular, o humanismo, não o estoicismo. Então, para mim, quando certos movimentos se tornam populares, eles se tornam ferramentas de supressão do intelecto. Certos movimentos simplesmente dizem: não pode se pensar ao oposto ao movimento. Quem pensa isso deve ser excluído da sociedade. Estranhamente, esses movimentos dizem o seguinte: não vou citar quais movimentos são, mas eles dizem o seguinte: nós somos a democracia, que exclui a maioria. Nós somos os defensores da liberdade, mas a liberdade de falar só o que eles querem ouvir. Nós somos o povo do amor, mas vocês são ódio e merecem ser execrados da sociedade. É terrível um negócio assim, cara. E o mais terrível é que 220 milhões de pessoas não argumentam contra. Lembra da historinha que eu contei? 40% feliz às vezes, 40% triste às vezes. E ninguém percebe isso. Ninguém percebe que está sendo manipulado a se sentir feliz ou triste conforme o tempo, ao longo do tempo. Entende? Uma coisa que me deixa espantadíssimo é que cada um de nós tem potencial puro, pleno, de compreensão, de inteligência, de razão. Lembra? Somos homo sapiens. Homens, sabedoria. Somos os homens sábios. Isso é verdade. Embora seja muito vaidoso, é verdade. Veja bem, embora sejamos 220 milhões potenciais Albert Einsteins, somos 220 milhões de pessoas bem abaixo do Einstein, bem abaixo do Planck, bem abaixo de Schrödinger.
Alguns estão se libertando dessas correntes e chegando a nível, ao menos de compreensão de narrativas. No entanto, a vasta maioria nem sequer ainda sabe que existem átomos, tá? Isso me espanta, porque potencial e inteligência todos temos. Como diabos, a maioria não está exercendo isso? É porque, através das distrações, a confiança excessiva também em certas organizações e em especialistas nos fez perder capacidade cognitiva. O QI da humanidade está reduzido. Lembra? O QI até agora veio assim: pai para filho aumentou, pai para filho aumentou, pai para filho aumentou. Agora diminuiu, regrediu. E eu posso te afirmar, esses pais que produziram esses filhos, se estão em contato com certos tipos de tecnologia, certos tipos de ideologia, também estão regredindo QI. Por quê? Distração o tempo inteiro. Tu não para um minuto para levantar questões e dar respostas, explorar a realidade. Telas, discursos, ideologias, sempre para dentro da tua cabeça. Confiança em especialista, confiança absoluta. Não, mas porque tal sujeito falou, então é verdade. Mas porque o Obama falou, é verdade. Mas porque se a ONU disse, é verdade. Tu foi lá investigar, meu querido, ou tu tá repetindo um discurso que tu viu de um jornalista, de uma organização? É, meu querido, a realidade ela é muito mais profunda do que discursinhos, do que argumentos de autoridade. Argumentos de autoridade só vão te fazer ser burro. Se tu chegar à mesma conclusão do argumento de autoridade, pelo menos saiba defender. Porque senão, sujeitos como eu, como os meus alunos, vão te aniquilar no debate. Vou te dar um exemplo. Esses dias eu amassei um sujeito ao vivo e a cores no argumento. Um certo historiador aí da internet que deveria muito não produzir conteúdo, já que é um deshistoriador, cheio de revisionismo histórico o que o sujeito produz, publicou um videozinho. Nesse videozinho dizia que algum presidente de algum país da América Latina era um infiltrado da CIA. Eu fui lá, eu vi os comentários, estava todo mundo dizendo: não, mas por que quando é os Estados Unidos nada me surpreende? Falei, comentei no post. Daqui uns anos vão descobrir que alguns presidentes do Brasil sofreram influência da KGB, influência soviética. E alguns sujeitos, o quê? Me conte qual foi o mito que recebeu influência soviética. E eu, parabéns por reprimir imperialismo americano e aceitar imperialismo soviético. E o sujeito, imperialismo soviético nunca existiu. Eu, poxa, mas aí tu tá de brincadeira com a minha cara. Primeiro que a KGB influência, a gente tem várias provas que a KGB soltaram documentos em certos países, influenciaram, pagaram jornalistas de certos países para promover certas notícias. A KGB exerceu enorme influência no globo terrestre. Entende? A KGB exerceu muito mais imperialismo do que os próprios Estados Unidos. Portanto, o sujeito que fez esse comentário sobre não existir imperialismo soviético, além de não ter lido a história das anexações militares que a União Soviética fez, que muitos países não queriam fazer parte da União Soviética, ela foi lá e anexou de forma militar. Então, esse sujeito ignora completamente a realidade dos fatos para dizer: não, certo imperialismo não existiu. O que eu não gosto existia, mas o que eu gosto aí não é imperialismo, é só a ordem natural das coisas. Veja bem, cara, eu não sou a favor de imperialismo qualquer. Ou eu sou a favor de todos os países serem
imperialistas para manterem suas culturas vivas, ou ninguém se intromete na de ninguém e ninguém é imperialista, tá? No final das contas é isso. Essas são as duas respostas mais claramente possíveis. Ou nenhum país deveria ser imperialista, ou todos devem ser imperialistas. Agora, o sujeito que, ao ver o imperialismo soviético, ter contato, porque se ele sabe o que é a União Soviética, ele sabe que existia o KGB. Isso é puro ou revisionismo histórico, ou ignorância do sujeito, ou charlatanice. Ele tá passando em... Não, os Estados Unidos são imperialistas, mas a União Soviética é capaz, imagina. E aí eu dei, vários argumentos falando do plano que a União Soviética ou a KGB tinha até em 61 provocar uma guerra civil. Várias vezes que a União Soviética, que a KGB se intrometeu no Brasil. E aí, simplesmente esses sujeitos se ignoram, passam pano. Isso não é legal. Eu não gosto de imperialismo em particular. E, portanto, não passo pano para nenhum tipo de imperialismo. Agora, o sujeito que foi doutrinado ideologicamente, o que vai fazer? Passar pano para aquilo que ele acha bonitinho. Ah, o imperialismo do bem. O outro é o imperialismo do ódio. Esse discurso de ódio. O outro é o discurso do bem, do amor. Aí fica difícil manter o nível intelectual com certos sujeitos, porque eles não estão no nível intelectual, eles estão no nível ideológico. Tudo que não for aquilo que a ideologia fala, portanto, não é a realidade. Ah, mas a realidade está se apresentando de uma certa forma. Se não é o que a ideologia fala, então essa realidade é nefasta. Mesmo que a realidade se apresente melhor do que a ideologia, se não é a ideologia, está tudo errado. Vale de tudo para implantar a ideologia, etc, etc. E sabe, todo mundo conhece um sujeito que é exatamente assim. Um dos problemas de assistir muito entretenimento, muita série, muito vídeo, muita coisa de narrativa é o seguinte: no nosso cérebro existe algo chamado sugestionabilidade. Vou te explicar um pouquinho de psicologia aqui. O teu cérebro, quando tá, por exemplo, assistindo um filme, ele entra em transe, em hipnose. Isso acontece várias vezes contigo. Quando, por exemplo, tu fica nervoso com um filme, tu tá assistindo e tá uma cena tensa e tu fica tenso. É uma tela de televisão exibindo certas imagens com uma certa narrativa, com uma certa trilha sonora de fundo. Não é verdade? Mas dentro da tua cabeça tu tá acompanhando toda aquela narrativa, tu vê a tensão, tu fica tenso, porque tu foi hipnotizado pela televisão. Isso é hipnose, isso é básico, qualquer sujeito da psicologia que entenda de hipnose vai te dizer. É exatamente isso, quando tu tá assistindo um filme e entra dentro daquela narrativa, é porque tu foi hipnotizado pela televisão. Agora, o que acontece no entretenimento? Tu também fica muito hipnotizado e, portanto, aqui entra um elemento chamado sugestionabilidade. Se eu disser certas coisas pra ti que estão de acordo com uma certa ideologia e tu não sabe disso, mas se eu disser isso de forma muito engraçada, muito legal, muito harmônica, tu vai aceitar como sugestionabilidade e não vai saber da onde veio uma opinião que tu tem. Porque não foi uma opinião que tu racionalizou, foi uma opinião que foi implantada na tua cabeça. Tu foi hipnotizado a acreditar naquilo. Ah, a realidade é assim porque é. Não precisa de argumento. É assim porque é. Mas tu já estudou aquilo para saber? Não. Tu aceitou. A única forma de romper os grilhões, de ser hipnotizado e de uma opinião que tu não sabia que tu tinha ou por que tinha, é a racionalidade. Levanta a questão e começa a estudar sobre ela. Aí sim tu vai poder tirar certas conclusões reais que se concatenam com o mundo real. No entanto, se tu disser que a tua opinião é assim porque é, provavelmente tu foi influenciado por alguém, algum programa, algo que te fez acreditar naquilo.
mas tu não sabe defender aquele argumento. Tu apenas diz sim, não, mas não sabe explicar por que sim ou por que não. E, portanto, tu foi só alguém que foi hipnotizado a acreditar em algo através de uma ideologia, através de um discurso, através de um filme, através de uma série, através de algo, tá?